E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Hoje, naquele esquema Falou de Vasco, a gente vai trazer aqui, quero trazer um debate do programa da ESPN, que eles analisaram ali Alex Teixeira, Nenê, Raniel, cabe jogando no Vasco juntos, principalmente nos jogos fora de casa. Quero trazer essa análise deles aqui para ver se você concorda. Antes de trazer aqui, eu quero voltar no gênio Zé Ricardo. Me permita dizer isso, porque nós criticávamos ali o Zé Ricardo pela pouca produtividade, principalmente na frente, mas ele era um gênio, porque ele entendia que a defesa do Vasco era horrorosa. Quero voltar aqui na seguinte análise, ó. O Zé Ricardo ficou à frente do Vasco aí 10 partidas e jogou 4 jogos fora de casa. Jogou contra o CRB, empatou aí por 1-1, jogou contra a Chapecoense fora 0-0, jogou contra a Tombense fora, foi 1-1 esse jogo, e também contra o Guarani fora de casa 0-0, ou seja aí o Zé Ricardo fora de casa teve 4 empates. Porra, Thiago, resultados terríveis também, não conseguiu ganhar nenhum jogo fora de casa, mas pelo menos não perdia e também tomava poucos gols, família vascaína. Desde que esse conceito foi mudado dentro do Vasco da Gama, te falo aqui, nas 7 derrotas seguidas fora de casa do Vasco, o Vasco tomou 14 gols e fez apenas 4. Ou seja, tentou-se mudar a maneira de jogar, botando jogadores aí de mais qualidade na frente, a coisa não aconteceu. Lá com o Zé Ricardo nos jogos fora de casa, ele fez 2 gols em 4 partidas. Em 7, o Vasco fez 4. Ou seja, o rendimento tá horrível. Ou seja, é a hora da gente voltar ao modelo Zé Ricardo. Quando a gente reclamava lá, né, do Peck, do Figueiredo, jogando quase praticamente de lateral direito, auxiliando Gabriel Dias, e o Peck de lateral esquerdo, auxiliando o Edmar, é porque o Zé Ricardo era um gênio, incompreendido, porque ninguém entendia essa forma de jogar. O Vasco na Série B precisa atacar, precisa jogar pra frente, e não era a maneira que o Zé Ricardo observava, e muitos não entendiam, mas ele sabia do potencial do Quinteiro, ele sabia do potencial do Anderson Conceição, ele sabia do potencial horroroso dos laterais do Vasco, então ele se defendia muito bem, e aí o Vasco não perdia aí fora de casa. Precisa voltar a essa ideia de jogo. Não cabe mais essa maneira que o Vasco vem jogando, de Nenê, Alex Teixeira, o Raniel. Você colocou aí jogadores de mais qualidade na frente, que não estão produzindo, e os números mostram que o Zé Ricardo foi 2 gols fora de casa, e nesses 7 jogos que o Vasco perdeu, só fez apenas 4 gols, ou seja, não está funcionando. É a hora de voltar à ideia do Zé Ricardo de tomar poucos gols, se defender melhor, para ver se a gente consegue pontuar fora de casa, porque em casa a gente está fazendo o nosso papel, mas precisamos, dentro desses 4 jogos fora de casa, pontuar. E da maneira que o Vasco está se portando jogando fora de casa, fica difícil imaginar que vamos pontuar. Se liga só nessa análise, eu quero a sua opinião, eu vou deixar aqui a minha no final, uma boa análise aí dos comentaristas da ESPN em relação o Nenê, Raniel e Alex Teixeira jogarem junto, principalmente fora de casa. Se liga só. É curioso para saber como o Nenê reage ao calendário e ao fato do Vasco depender dele aos 41 anos. Uma coisa é você ter um jogador com a qualidade que o Nenê tem, a habilidade inquestionável, para compor o elenco. Outra é depender desse jogador. E o Vasco precisa se livrar disso o quanto antes. E não é desmerecendo o Nenê. O Nenê, ele até tem se esforçado e até para quem tem 41 anos, o Silas sabe, o Fábiozinho, o Nenê está com uma forma invejável. Mas não é uma forma compatível com a exigência de um calendário no futebol brasileiro, ainda mais da Série B. O Nenê, ele cria as melhores chances do Vasco, então se a gente pega os melhores momentos, vai falar, Nenê é indispensável. Ele bate uma falta na trave, pega uma bola de bate pronto e o Breno faz uma excelente defesa no primeiro tempo. Ele cruza, bate um escanteio pro Andrei, que também acaba gerando uma defesa do Breno. Mas se a gente analisa o jogo, e aí principalmente a recomposição defensiva, a gente percebe que o Nenê deixa a desejar. Tem um lance no segundo tempo, Bruno, aos 30 minutos, um contra-ataque do Grêmio, o Nenê e o Alex Teixeira voltam juntos andando pelo lado esquerdo. E o Raniel, a referência, não é um jogador de muita mobilidade. Você não pode, numa Série B, jogando fora de casa, perder 3 jogadores na hora de marcar um contra-ataque. O Silas, que treinou, sabe o quanto isso impacta uma equipe. Você perder 3 caras ao mesmo tempo. E aí
é uma escolha difícil. O Jorginho trabalhou com o Nenê em 2016, sabe que o Nenê é um cara chato, reclama. É preciso dosar e guardar o Nenê para momentos específicos. Mas acho que hoje ele se torna... Assim, entendo o que o Breiler fala, mas o Nenê, assim, na Série B, pro elenco do Vasco, na minha opinião, é um jogador quase que imprescindível. Porque, assim, a gente está falando, a recomposição dele, com 41 anos, não é a mesma quando era jovem. Mas o Nenê é um jogador interessado, né? Ele tenta fazer, apesar da idade, aquilo que é possível para ele. Mas na questão de criação, de jogadas, de finalização, ele é um dos jogadores que mais aparecem. Então, eu acho que, assim, é um trabalho... Quando você tem o Raniel, por exemplo, o Alex Teixeira e o Nenê, você tem que entender como esses jogadores funcionam e preparar um sistema para que eles estejam jogando mais próximos da área. O único que não entregou desses todos aí é o Alex Teixeira. É isso. Mas Assim, o segundo gol do Grêmio, por exemplo, você joga dentro da sua casa, né? E aí você toma um contra-ataque dessa forma. Então, assim, você não dá para colocar na conta desses caras, por exemplo, esse tipo de jogada. O que aconteceu na maioria dos contra-ataques que o Grêmio teve. Isso é uma questão de posicionamento, de estrutura de time. Eu acho que o Nenê é um jogador importantíssimo. Eu entendo o que o Breiler fala, né? Mas pela carência de Série B, pelo nível técnico dos times, você ter um jogador como o Nenê, eu acho que você não tê-lo em campo, eu acho que é um desperdício. Agora, como você vai usar isso? Se você vai usar o Nenê com o Raniel, que não tem poder de marcação, com o Alex Teixeira, que não vem muito bem. Então, é isso que o Jorginho vai ter que trabalhar. Eu acho que isso que ele vai ter que entender. Então, assim, eu tenho o Nenê, então eu tenho que ter... Para ter o Nenê em campo, eu tenho que ter uma estrutura defensiva. Eu tenho que ter alguém que corra para ele. E na Série B isso é possível. Porque a gente entende que na Série B, você pega o Cruzeiro, por exemplo, é um time totalmente disciplinado tecnicamente. Os caras correm demais. Então, assim, o Cruzeiro, de repente, não tem um jogador com a qualidade que o Nenê tem. Eu acho que vale a pena o Jorginho trabalhar nessa questão. Fluminense. É isso, é exatamente. Paulo Henrique Ganso no Fluminense. Na Série A. O próprio Diego Souza. O Ganso é uma prova disso. No Grêmio, você não vai ver o Diego Souza correndo para trás ali. Mas o que talvez precise ser trabalhado é a dosagem. Porque uma coisa é você jogar um jogo qualquer profissional é algo muito desgastante. E para o Renato Augusto, no Corinthians, como o Vitor Pereira tem usado, é jogo sim, jogo não, segurando... Mas o Vasco joga menos, né? Joga menos. Faz 10 dias que o Vasco não joga. Mas tem um acúmulo do calendário. O jogador já está em fim de temporada, o jogador vai sentindo. Ainda mais um cara que passou dos 40 como o Nenê. Então é preciso que o Jorginho tente encontrar essa fórmula de ter o Nenê no seu melhor e, dependendo da situação, até mesmo em jogos de casa, em jogos fora de casa, que o Vasco tem um aproveitamento muito ruim... E o Nenê fala isso, né? Você vê que o Nenê, ele sente. Quando ele vai dar coletiva, ele fala... A gente não consegue vencer fora de casa, né? Então, assim, não é com relação ao jogo do Grêmio, porque o jogo do Grêmio, como o Breiler falou muito bem, é um adversário muito difícil de ser batido, é um postulante também ao acesso, mas o Vasco tem muitas dificuldades de vencer esses jogos fora de casa, com adversários inferiores tecnicamente. Então, isso tem que ser trabalhado pelo Jorginho. O que você... Confiança dos atletas também. O que você acha, Zinho, disso que a gente está discutindo aqui, essa questão envolvendo o Nenê, o Raniel, mas principalmente, na minha opinião, o Alex Teixeira? Dos três... O Nenê é o que mais rende, o que mais produz e o que mais faz diferença, sem dúvida. O Nenê foi poupado no jogo contra o Brusque, ele não jogou. Ele voltou agora contra o Grêmio. Não era o Jorginho ainda contra o Brusque, mas ele já não jogou esse jogo. Acho importante o que o Breiler fala de uma dosagem para ter o Nenê com um condicionamento fisicamente bem, porque aí ele é um cara diferente. Enxerga o jogo diferente, o passe dele é diferente. Então ele controlando essa minutagem, e o Jorginho e o Joelton são muito craques para fazer isso, acho que vão fazer isso, né? O Nenê não vai jogar todos os jogos 90 minutos, não vai fazer. Mas entre esses três, o Jorginho também vai ter que escolher dois, às vezes só um. No caso, para mim, o Nenê. Ele vai ter que optar por dois garotos pelo lado, com velocidade, para recompor sem a bola, para se juntar os dois volantes, é o Andrei, é o Yuri, ele vai escolher, acho que o Andrei não sai do time, muito bom jogador o garoto, mas vai ter que ter esses dois caras pelo lado, foi o Marlon Gomes, hoje o Alex Teixeira tentou fazer pela esquerda, mas fica difícil para o Alex voltar aqui atrás, num jogo tão pesado, contra um adversário de muito bom nível, que é o Grêmio, fora de casa, que vai propor o jogo, ele vinha aqui atrás para marcar, para conseguir chegar na frente, 90 minutos não vai conseguir. E não voltou ainda, não encaixou ainda o Alex Teixeira, que a gente sabe que é muito bom jogador. Acredito que o Jorginho vai optar por ter mais juventude pelo lado, que vai conseguir marcar e chegar. O Nenê como maestro ali nesse meio, tipo o Ganso faz, como o Fluminense joga o Cano lá na frente como uma referência, o Ganso por trás ditando o ritmo e dois jogadores de velocidade pelo lado. O Jorginho vai ter que optar por isso, acredito que ele vai optar por isso, para ter um Vasco mais competitivo, mas com qualidade também, de um Nenê que eu também não abro mão. Acho que pode até dosar, joga ele um jogo, o Alex Teixeira joga outro.
Mas o Nenê, se tiver em condições físicas, estiver bem, eu acho que ele é importante nesse time. É isso, família vascaína. Eu achei uma análise muito boa e concordo totalmente. Eu vim aqui sempre pedir a barração do Nenê e dar uma oportunidade pro Alex Teixeira naquela função. Não funcionou, a coisa não aconteceu. O Alex Teixeira tá muito mal. Então, entre esses 3 nomes aí que o Jorginho voltou a escalar ontem, entre Teixeira, Raniel e Nenê, eu acho que o Nenê é o que mais está entregando, é o que mais entrega. E aí é a hora de você pensar no coletivo, como o Fábio Luciano disse, arrumar um esquema para você potencializar o jogo do Nenê. O que é potencializar o jogo do Nenê e o coletivo do Vasco? É você jogar com jogadores mais leves na frente, que seja o Marlon Gomes, o Figueiredo e o Egnaldo. Você vai dar velocidade para as enfiadas, para a qualidade do Nenê e também conseguir ajudar lá a nossa defesa horrorosa. É isso, precisa voltar a maneira de jogar do Zé Ricardo, porque essa maneira que o Vasco está se portando fora de casa é deprimente, são 7 derrotas consecutivas. É aceitável você perder para o Grêmio, para um Bahia, estão no G4, é aceitável. Agora você perder para Brusque, Vila Nova, CSA, isso de forma nenhuma a gente pode aceitar, então é para ontem, é urgente mudar a forma de jogar, família vascaína. Concorda? Deixe sua opinião aí nos comentários. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.